Milionário obriga a empregada a tocar piano para humilhá-la, mas o talento dela o deixa sem palavras. Tudo começou em uma noite de gala na deslumbrante mansão do Silveira. Lustres de cristal maciços pendiam do teto alto, banhando o mármore polido do chão em um brilho dourado e opulento. Mais de 200 convidados ilustres se movimentavam pelo salão, erguendo taças de champanhe e envolvidos em conversas animadas sobre grandes negócios e viagens exóticas. Clara Martins, em seu discreto uniforme de camareira, percorria o salão com a máxima discrição, recolhendo bandejas e repondo as bebidas. Seu maior desejo, como sempre, era passar despercebida. Mas, de repente, uma voz aguda e carregada de escárnio ecoou pelo ambiente luxuoso. "Clara!" chamou Leonardo Silveira do alto da imponente escadaria central, um sorriso cínico em seus lábios. "Que tal nos brindar com um pouco de entretenimento esta noite? Vamos, toque algo no piano." Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Todos os olhos se voltaram para ela. Alguns convidados, tentando disfarçar, seguraram o riso atrás das taças. Outros trocaram olhares de zombaria. Clara sentiu o rosto queimar. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. "O que está esperando?" insistiu Leonardo, com desdém evidente. "Vamos, estamos ansiosos para ver o seu talento, ou a ausência dele." Mal sabiam eles que estavam prestes a presenciar algo que jamais seria esquecido. Clara Martins sempre foi uma mulher de poucas palavras, mas guardava em si um universo de sonhos e emoções. Desde a infância, seus olhos claros revelavam a profundidade de uma alma que sonhava alto, mesmo quando a realidade parecia brutal. Nascida em uma pequena e humilde cidade no interior de Minas Gerais, ela aprendeu a lidar com as adversidades muito cedo. Filha única de uma costureira incansável e de um pai ausente, Clara tornou-se independente antes mesmo de completar 10 anos. Sua mãe, Dona Isabel, fazia milagres com o pouco que ganhava, costurando e ajustando roupas para os vizinhos, tudo para dar uma vida digna à filha. Foi entre os retalhos e as linhas que Clara teve seu primeiro contato com a magia da música. Na casa modesta onde viviam, havia um teclado antigo, resgatado de um bazar de usados. Ele era desafinado e algumas teclas faltavam, mas aquilo foi o suficiente para acender nela uma paixão que cresceria silenciosamente ao longo dos anos. Aos 8 anos, enquanto outras crianças brincavam na rua, Clara passava horas imersa, tentando reproduzir as melodias que ouvia no velho rádio. Com o tempo, seu talento se tornou inegável. Aos 12, ganhou uma bolsa para uma pequena escola de música local. Seu professor, um músico aposentado chamado Senhor. Valdemar costumava dizer com orgulho: "Essa menina tem alma nas pontas dos dedos." Nasceu para o piano. Clara sonhava em um dia estudar na prestigiosa Academia de Artes do Rio de Janeiro, se apresentar em teatros históricos, viajar o mundo com suas composições. Mas a vida, implacável como sempre, tinha outros planos. Aos 18 anos, sua mãe adoeceu gravemente. O diagnóstico foi rápido e devastador. Uma doença incurável em estágio avançado. Todos os poucos recursos da família foram direcionados para o tratamento. Clara abandonou as aulas de música, largou os estudos e começou a trabalhar em diferentes empregos, de dia e de noite, para ajudar nas despesas médicas. Após o falecimento da mãe, com apenas 21 anos, Clara decidiu tentar a sorte na capital, em busca de novas oportunidades. Foi assim que, após muita procura, conseguiu a vaga na imponente mansão do Silveira, trabalhando como camareira. O salário não era generoso, mas incluía moradia e alimentação, o que naquele momento era um alívio. Ao longo dos anos, Clara aprendeu a ser uma sombra naquela casa.
Fazia o máximo para não atrair olhares, especialmente os de Leonardo Silveira, o filho do patrão, um homem tão arrogante quanto imprevisível. O piano, majestoso no salão, era agora apenas um móvel luxuoso que ela limpava religiosamente todas as semanas, mas que jamais ousava tocar na presença de qualquer um. Nos raros momentos de folga, quando a mansão estava vazia, ela se permitia sentar ao piano por alguns minutos, deixando que as mãos corressem pelas teclas em silêncio, quase como uma conversa secreta entre ela e o instrumento. Aquela era a única conexão que restava entre Clara e o sonho que um dia parecia tão real. Mas naquela noite, o destino estava prestes a reescrever sua história. O que poucos sabiam é que por trás do uniforme de camareira, Clara Martins carregava um sonho adormecido, guardado com o mesmo cuidado com que ela polia as taças de cristal da mansão do Silveira. Desde a infância, a música era sua maior fuga, seu refúgio, seu bálsamo. Sempre que se sentava diante de um piano, era como se o mundo ao redor se dissolvesse, levando consigo todas as dores, medos e inseguranças. Cada nota tocada era uma memória, uma oração por dias melhores. Antes de a vida tomar um rumo inesperado, Clara alimentava um grande objetivo: ser uma pianista de renome. Não almejava fama ou riqueza. Seu maior desejo era sentir a aprovação sincera de uma plateia, tocar em um palco iluminado e, acima de tudo, tocar a alma das pessoas com sua música. Ela sonhava em estudar na prestigiosa Academia de Artes do Rio de Janeiro. Tinha pesquisado tudo sobre o processo de seleção, os mestres renomados, os recitais de estudantes. Passava horas lendo entrevistas de grandes pianistas e assistindo a vídeos de concertos memoráveis. Cada vez que via uma apresentação na televisão, fechava os olhos e se imaginava ali, diante de um público atento, deixando sua alma falar através das teclas. Porém, a vida real foi dura e implacável. Quando sua mãe ficou doente, Clara, com o coração partido, vendeu o antigo teclado que tanto amava para ajudar a pagar uma das sessões de quimioterapia. Guardou apenas o banquinho de madeira como a única lembrança física daquela fase. Após a morte de Dona Isabel, as dívidas se acumularam. Clara precisou aceitar qualquer trabalho que surgisse. Lavou louça em restaurantes, fez faxina em escritórios à noite e, por fim, conseguiu a vaga na mansão dos Silveira. O salário era um pouco melhor e incluía moradia. Parecia a única chance de estabilidade naquele momento turbulento. Mesmo cercada de tanto luxo, Clara sentia um vazio imenso. Todos os dias, ao passar pelo salão principal da mansão, ela olhava para o majestoso piano de cauda, reluzente, parado no canto da sala. Um instrumento magnífico, mas usado apenas como uma peça de decoração. Ela o limpava com carinho, passando o pano de microfibra sobre as teclas como se estivesse acariciando um velho amigo. Às vezes, quando ninguém estava por perto, permitia-se pressionar uma ou duas teclas apenas para matar a saudade do som. Mas era só isso, nada além. Sua rotina era sempre a mesma: acordar cedo, preparar o café da manhã, supervisionar a limpeza da casa, atender aos caprichos de Leonardo Silveira e seus convidados. Ela era uma figura invisível para todos, menos para o piano. Aquele instrumento era a única testemunha silenciosa de seus sentimentos mais profundos. Em alguns fins de tarde, quando a mansão ficava vazia, Clara se permitia sentar ao piano por alguns minutos. Tocava baixinho, com receio de que alguém ouvisse. Suas músicas preferidas eram os noturnos de Chopin. Havia algo naquelas melodias suaves e melancólicas que parecia traduzir exatamente o que ela sentia: saudade, esperança e um desejo imenso de reviver o sonho que um dia teve. Por mais que tentasse enterrar esse desejo, ele sempre ressurgia. Bastava um comercial de música na TV, uma canção que tocava no rádio da cozinha, ou simplesmente o som do vento balançando as cortinas do salão,
para que Clara se pegasse imaginando uma vida diferente. Ela sabia que as chances de conseguir uma nova oportunidade musical eram quase nulas. O tempo havia passado, ela estava fora do meio artístico há anos, e agora mal conseguia guardar dinheiro no fim do mês. Mas, mesmo assim, sempre que passava por aquele piano, um pensamento surgia. E se de alguma forma a vida lhe desse uma segunda chance? E se o destino a colocasse mais uma vez diante de um público? E se as pessoas finalmente vissem quem ela realmente era, além do uniforme de camareira? Clara guardava esse sonho em silêncio, como um tesouro escondido. Mas o que ela não sabia era que essa oportunidade estava mais perto do que imaginava. Ela só não fazia ideia de que viria da forma mais humilhante possível. Antes de descobrir como essa história vai terminar, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui você sempre vai encontrar histórias emocionantes, cheias de superação e reviravoltas inesperadas. Faça parte dessa comunidade que valoriza a verdadeira força humana. Não perca o próximo capítulo dessa emoção. Aquele fim de tarde parecia idêntico a tantos outros. Clara Martins terminava de organizar os suntuosos arranjos florais para o grande evento daquela noite. O aniversário de fundação da empresa de Leonardo Silveira prometia reunir os nomes mais influentes da cidade: empresários, políticos, artistas e investidores internacionais. Enquanto os garçons faziam os últimos ajustes nas mesas de jantar, Clara, sozinha no salão, passava o pano sobre o piano de cauda com a delicadeza de quem toca um velho amigo. Ela mal percebia que da porta Leonardo a observava em silêncio. Os olhos escuros dele seguiam cada movimento das mãos dela sobre as teclas, como se tentasse desvendar um mistério antigo. Por meses, ele vinha notando os discretos toques que ela dava no instrumento quando pensava que ninguém estava olhando. E naquela tarde, ao vê-la ali, tão concentrada, uma ideia cruel começou a tomar forma em sua mente. Leonardo Silveira era conhecido por sua vaidade excessiva e pela necessidade constante de demonstrar poder diante dos outros. Para ele, funcionários existiam para servir e obedecer, nunca para se destacar. Naquela noite em especial, ele queria impressionar seus convidados com uma demonstração de controle absoluto sobre sua equipe. E que forma melhor do que transformar uma simples camareira em uma espécie de espetáculo improvisado? Horas depois, com o salão repleto e os convidados circulando pelo ambiente, Leonardo observava tudo de sua posição privilegiada perto da escadaria. Ele sorriu ao ver Clara discretamente servindo drinks, sempre evitando o contato visual com os presentes. Para ele, aquilo era sinal de fraqueza, e era exatamente isso que ele queria explorar. Foi então que, durante um breve momento de silêncio entre as músicas ambiente, Leonardo bateu levemente uma colher em sua taça de cristal. O som agudo ecoou pelo salão, chamando a atenção de todos. "Senhoras e senhores", começou ele, com a voz carregada de falsa cordialidade. "Esta noite, tenho uma surpresa muito especial para vocês. Uma performance, digamos, inesperada." Clara congelou no meio do salão. O coração disparou. Ela soube que aquilo tinha a ver com ela, antes mesmo de ouvir o nome sair da boca dele. "Clara!" chamou Leonardo com um sorriso debochado. "Venha aqui, por favor." Todos os olhos se voltaram para ela. Alguns convidados riam discretamente, já antecipando a cena de humilhação que estava prestes a acontecer. Clara engoliu em seco. Caminhou até ele com passos hesitantes, sentindo o chão de mármore quase desaparecer sob seus pés. "Como muitos de vocês já sabem, nossa querida funcionária aqui tem um talento escondido." Leonardo enfatizou a última palavra com ironia perversa. "Esta noite, ela nos brindará com uma apresentação ao piano." Um burburinho de risadas e sussurros percorreu o salão. Clara sentiu o rosto arder em vergonha. "Mas, senhor..." Ela tentou dizer algo, mas foi abruptamente interrompida.
Sem desculpas, Clara, cortou Leonardo, fingindo um tom leve, mas com o olhar duro e implacável. Considere isso uma ordem. Ela olhou em volta, buscando desesperadamente uma saída, mas não havia escapatória. Se recusasse, sabia que seria demitida na manhã seguinte. E perder aquele emprego significaria não ter onde morar, não ter o que comer. Ela respirou fundo, tentando controlar o pânico crescente. Seu maior medo estava se realizando. Ser exposta de forma tão cruel. Leonardo se virou para os convidados. Vamos lá, pessoal. Aposto que ninguém aqui esperava um espetáculo desses hoje, não é? Risadas irônicas explodiram de algumas mesas. Clara fechou os olhos por um instante. Imagens de sua mãe, das aulas de música, da Academia de Artes do Rio de Janeiro, tudo passou como um filme rápido pela sua mente. Quando abriu os olhos, caminhou lentamente até o piano, com as mãos trêmulas e o coração disparado. A humilhação já havia começado. Mas o que Leonardo Silveira não sabia é que estava prestes a provocar a maior virada de sua vida. O salão inteiro estava em silêncio absoluto. O som dos sapatos de Clara Martins ecoava pelo piso de mármore enquanto ela caminhava, com passos lentos e hesitantes, em direção ao imponente piano de cauda que ficava no centro da sala principal. Cada passo parecia carregar o peso de toneladas. Enquanto atravessava o salão, Clara conseguia captar sussurros discretos vindos de diferentes cantos. Isso vai ser um desastre, murmurou uma das convidadas, rindo para a amiga ao lado. Aposto que ela só sabe tocar aquelas musiquinhas de escola, disse um empresário com um sorriso de escárnio. Clara manteve os olhos fixos no chão, tentando ignorar os comentários cruéis. Sua respiração estava curta e ofegante, o coração batia descompassado. As palmas das mãos suavam e a garganta parecia fechar. Ao chegar ao piano, ela parou por um segundo. O salão inteiro a observava. Todos os olhares estavam sobre ela, como se fosse uma atração de circo particular. Leonardo Silveira permaneceu de pé, encostado em uma das colunas do salão, com os braços cruzados e um sorriso satisfeito no rosto. Para ele, aquilo era uma diversão sádica, uma forma sutil e pública de afirmar seu poder sobre ela. Vamos, Clara, disse ele, com a voz alta o suficiente para todos ouvirem. Não nos faça esperar. Ela respirou fundo. Sentou-se no banco estofado e abriu a tampa do teclado com cuidado. Suas mãos tremiam tanto que quase deixou a tampa escorregar, mas conseguiu mantê-la firme. O salão continuava silencioso, mas agora o silêncio era carregado de uma expectativa quase doentia. Será que ela vai conseguir? Sussurrou uma das socialites, com ar de dúvida. Aposto que vai errar na primeira nota, respondeu o outro convidado, segurando o riso. Clara posicionou os dedos sobre as teclas. Por um breve segundo, fechou os olhos e tentou se concentrar. Mas antes mesmo de começar, uma nova provocação veio. Ei, Leonardo! Disse um dos convidados, rindo alto. Se ela tocar mal, você promete dar um aumento? A gargalhada geral foi instantânea e cruel. Clara sentiu o rosto corar ainda mais intensamente. O desejo de levantar dali e sair correndo foi quase irresistível. Mas ela permaneceu no lugar, respirando fundo, lutando contra a vontade de chorar e de fugir. Ela sabia que todos ali estavam esperando que ela falhasse. Esperavam uma apresentação desastrosa, algo que se tornaria piada nos dias seguintes em todos os círculos sociais. Leonardo se aproximou, parou ao lado do piano e disse, baixinho, mas com um tom venenoso, não se esqueça, se tocar mal, estará demitida amanhã de manhã. As palavras foram como uma faca afiada atravessando o peito dela. Clara fechou os olhos por mais alguns segundos, tentando buscar dentro de si alguma coragem, alguma força. Lembrou-se da mãe, das tardes ensolaradas, tocando no pequeno teclado velho, das lágrimas silenciosas que derramava enquanto dedilhava canções que falavam de esperança e superação.
Mas ao abrir os olhos, tudo o que viu foi um mar de rostos ansiosos por um espetáculo de vergonha. "Estamos esperando, querida", disse uma das convidadas, com o tom carregado de sarcasmo. Clara respirou fundo novamente. Colocou as mãos sobre as teclas. Mas antes mesmo de pressionar a primeira nota, um som de gargalhada cortou o silêncio. "Aposto que ela vai começar com a galinha pintadinha", gritou um dos investidores, provocando uma nova rodada de risos estridentes. Clara sentiu a pressão aumentar. O ar parecia rarefeito, quase impossível de respirar. Ela olhou para Leonardo mais uma vez. O sorriso dele era cínico, cruel, como se já celebrasse a humilhação dela antes mesmo de começar. "Vamos, Clara", disse ele, agora em tom baixo, mas com uma ameaça velada em cada palavra. "Impressione-nos, ou não se dê ao trabalho de voltar amanhã." Era isso. Ela estava encurralada. Com as mãos tremendo, Clara finalmente apertou as primeiras teclas. Mas, como esperado, as notas saíram vacilantes, hesitantes, quebradas. Um som completamente diferente do que ela era capaz de produzir em condições normais. Os convidados começaram a rir abertamente. Alguns fingiam cobrir a boca para esconder o riso, outros nem se davam ao trabalho de disfarçar. "Eu sabia!", exclamou uma das mulheres com ar triunfante. "Mais fácil ela saber servir café do que tocar piano." Clara mordeu os lábios com força, tentando conter as lágrimas que ameaçavam rolar. Ela precisava continuar. Precisava, mas o peso da humilhação parecia esmagá-la mais a cada segundo. O salão que um dia foi apenas um lugar de trabalho, agora era um palco de vergonha pública, e Leonardo Silveira assistia a tudo, satisfeito, um predador observando sua presa. Enquanto você acompanha cada detalhe dessa história, me conta aqui nos comentários, você já se sentiu invisível ou subestimado como a Clara? Deixe seu like se essa cena também mexeu com você. Sua interação ajuda mais pessoas a encontrarem histórias como essa e se sentirem inspiradas. Enquanto as risadas cruéis ecoavam pelo salão, cada nota que saía das mãos de Clara Martins parecia mais uma faca cortando sua dignidade. Ela tentava manter os olhos fixos nas teclas, mas era impossível ignorar os cochichos maldosos, as gargalhadas abafadas e os comentários venenosos. Sua visão começou a embaçar. Por um instante, tudo ao seu redor parecia girar em um turbilhão. As luzes cintilantes do lustre acima pareciam mais fortes, quase ofuscantes. O ar estava pesado, denso, difícil de respirar. Ela sentia o suor frio escorrendo pelas costas, as mãos ainda tremendo incontrolavelmente. Cada acorde errado, cada falha de ritmo fazia o coro de risos aumentar. "Por favor, alguém grave isso", sussurrou uma das convidadas pegando o celular discretamente. "Isso vai render boas gargalhadas amanhã no café da manhã", respondeu outra, mal contendo o riso histérico. Clara ouviu tudo, cada palavra, cada comentário. Dentro dela, uma mistura de sentimentos crescia, vergonha, tristeza, mas também algo novo, inesperado, uma raiva silenciosa e fria. Ela sempre foi uma mulher de paciência incomum. Tinha aprendido desde cedo a suportar as dificuldades da vida com a cabeça baixa e o coração em pedaços. Perdeu a mãe, perdeu seus sonhos mais caros, perdeu tudo que a definia como artista. Mas agora, naquele momento, diante de mais de 200 pessoas que não a viam como nada, além de uma simples camareira, ela sentia o limite sendo impiedosamente ultrapassado. Leonardo Silveira, encostado próximo ao piano, observava a cena como um rei, satisfeito com o espetáculo que ele mesmo orquestrou. Seus olhos azuis refletiam desprezo e triunfo, como se tivesse alcançado exatamente o que queria. A humilhação completa de Clara. Ela o escutou cochichar com um dos investidores ao lado. "Viu? Eu avisei. Às vezes a gente dá oportunidades demais para as pessoas erradas." Clara mordeu os lábios com força. Tamanha a dor,
contendo o choro que ameaçava vir à tona. De repente, uma lembrança vívida invadiu sua mente como um relâmpago. Sua mãe, em uma tarde de domingo, sentada na cadeira de balanço da casa humilde, olhando para ela com carinho e dizendo com a voz suave: "Filha, nunca deixe que as pessoas digam quem você é. Se for para cair, que seja tentando com toda a sua força." Essas palavras ecoaram dentro dela, como se tivessem atravessado os anos, as dificuldades e os muros daquela mansão luxuosa. O peso da humilhação, até então insuportável, começou a dar lugar a outra coisa, uma determinação inabalável. Clara respirou fundo, fechou os olhos por um instante e, quando voltou a abri-los, algo em seu olhar tinha mudado radicalmente. Ela sabia que não podia mudar a opinião daquelas pessoas em um instante, mas naquele momento decidiu que, se fosse para continuar tocando, não seria daquele jeito patético. Com um movimento rápido e inesperado, ela afastou as mãos do teclado e permaneceu em silêncio por alguns segundos. Os risos diminuíram gradualmente, as conversas cessaram e o salão inteiro ficou em suspense, curioso. "O que aconteceu?" murmurou um dos convidados. Clara ergueu o olhar. Seus olhos claros agora brilhavam com uma intensidade que poucos ali tinham visto antes. Sem dizer uma palavra, ela posicionou novamente as mãos sobre as teclas, mas desta vez com uma firmeza surpreendente. Antes que alguém pudesse fazer outro comentário debochado, ela começou a tocar, mas não as notas hesitantes e vacilantes de antes. Não as falhas que provocaram gargalhadas. Clara começou com um prelúdio suave, quase como um sussurro musical, mas carregado de uma intenção profunda. Cada nota carregava uma mistura visceral de dor e coragem. No início, os convidados não entenderam o que estava acontecendo, mas pouco a pouco o som preencheu o ambiente com uma força e uma melodia inesperadas. Leonardo, que estava prestes a fazer outro comentário sarcástico, parou no meio da frase, surpreso e desconcertado. A música que agora saía do piano era algo completamente diferente. Clara fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, deixou que seus dedos se movessem com total liberdade, sem amarras. Ela não pensava mais nos rostos ao redor, nas críticas ou nas consequências. Estava ali, com o piano, com sua música e consigo mesma, em um reencontro profundo. Ela colocou todo o sofrimento acumulado nos últimos anos em cada acorde, cada melodia, cada transição. Era uma confissão musical. O salão inteiro começou a perceber a profunda mudança. Primeiro, os cochichos cessaram. Depois, os risos sumiram. Em poucos minutos, o silêncio tomou conta novamente, mas dessa vez era um silêncio de admiração, respeito e surpresa genuína. Alguns convidados se levantaram de suas cadeiras para ver melhor. Outros aproximaram-se lentamente do piano, formando um semicírculo hipnotizado ao redor de Clara. Clara estava transformando a humilhação em pura arte. Leonardo Silveira, que até então parecia inabalável e no controle, começou a sentir um incômodo real, um nó no estômago. Não era isso que ele tinha planejado, não era esse o tipo de espetáculo que queria ver. Enquanto as mãos de Clara voavam pelas teclas, a tensão no salão crescia, mas agora era uma tensão positiva, de expectativa. Todos estavam hipnotizados. Ninguém conseguia desviar o olhar dela. E pela primeira vez, Leonardo sentiu algo que não sentia há muito tempo. O medo de perder o controle. Clara continuava. Cada nota, um recado. Cada melodia, um grito silencioso de resistência e libertação. A humilhação ainda era recente, mas a virada estava prestes a acontecer de forma definitiva. O que começou como um espetáculo de humilhação estava se transformando em algo que ninguém ali esperava. As mãos de Clara Martins, que minutos antes tremiam de medo e vergonha, agora deslizavam pelas teclas com uma segurança e maestria que pareciam impossíveis para uma simples camareira.
Os primeiros a perceber a profundidade da mudança foram os músicos e maestros que estavam entre os convidados. Um maestro aposentado, sentado próximo ao piano, inclinou-se para a frente com os olhos arregalados, reconhecendo de imediato a complexidade da peça que ela executava. "Isso é Chopin", murmurou em um tom quase de reverência e espanto. "E não é uma música fácil, exige maestria." A melodia se espalhava pelo salão como uma onda invisível, lavando o ambiente de qualquer traço de deboche ou ironia. Os sorrisos irônicos desapareceram de todos os rostos. As conversas cessaram completamente. Os celulares que minutos antes filmavam para gerar piadas, agora gravavam por puro encantamento e fascínio. Na fileira de convidados mais próxima ao piano, Dona Margarida Costa, uma das críticas musicais mais respeitadas do país, observava a cena com uma expressão que misturava surpresa e uma profunda emoção. Ela era conhecida por sua rigidez, famosa por destruir carreiras com uma única crítica negativa, mas agora estava ali, hipnotizada, com os olhos fixos na jovem. "Quem é essa moça?" perguntou baixinho para o empresário ao seu lado, mas a resposta não veio, pois ele estava igualmente atônito. Leonardo Silveira, ainda apoiado na coluna, mantinha os braços cruzados, mas seu sorriso de satisfação havia desaparecido completamente. A cada nova sequência de notas, a tensão em seu rosto aumentava, revelando seu desconforto. O plano dele estava escapando por entre os dedos como areia fina. O público, que minutos antes ria de Clara, agora assistia à apresentação como se estivessem diante de uma pianista de renome internacional. Alguns convidados começaram a se levantar de suas cadeiras para ver melhor. Outros aproximaram-se lentamente do piano, formando um semicírculo respeitoso ao redor de Clara. As mãos dela dançavam pelas teclas, tocando não só com técnica impecável, mas com uma emoção tão verdadeira que tocava a alma de cada um presente. Era evidente para qualquer um com um mínimo de sensibilidade musical que aquilo não era obra de uma amadora. Aquilo era talento de concerto, lapidado por anos. Dona Margarida se levantou discretamente e começou a caminhar em direção ao piano, os olhos fixos em Clara. "Não, isso não pode ser só uma coincidência", sussurrou para si mesma, em voz quase inaudível. "Essa moça tem formação, e das melhores." Ao terminar o noturno de Chopin, Clara não parou. Respirou fundo e iniciou outra peça, ainda mais complexa e cheia de nuances. Era como se agora que tinha quebrado o gelo da vergonha, não houvesse mais freios para sua alma musical. Os convidados estavam absolutamente hipnotizados. Ninguém mexia um músculo sequer. O salão inteiro parecia suspenso no tempo em um momento de pura magia. Até os garçons pararam de servir e de circular. Alguns estavam encostados nas paredes, assistindo com os olhos brilhando, emocionados. Dona Margarida parou a poucos metros do piano, com o olhar fixo nas mãos de Clara. Ela reconhecia cada passagem, cada frase musical, cada arpejo complexo. Sabia que aquilo exigia anos e anos de estudo dedicado. Não era possível que uma simples camareira tocasse com tamanha profundidade sem um passado musical de respeito. A crítica musical se virou para Leonardo, que estava pálido como uma folha de papel, visivelmente abalado. "Quem é ela?" perguntou Dona Margarida em voz baixa, mas com uma firmeza que fazia a pergunta soar como uma ordem inquestionável. Leonardo hesitou, engoliu em seco. Por um instante pareceu um aluno pego colando na prova. Ela trabalha aqui. É só uma funcionária." Dona Margarida arqueou as sobrancelhas, claramente indignada com a resposta patética. "Funcionária?" repetiu incrédula e com desdém. "Isso não é talento de alguém que apenas trabalha aqui. Isso é puro gênio, senhor Silveira." Outros convidados começaram a cochichar entre si, olhando de forma diferente para Clara. A camareira invisível da casa de Leonardo Silveira agora era a estrela da noite, a grande revelação.
E enquanto a música continuava, a dúvida se espalhava pelo salão. Quem, afinal, era Clara Martins? E por que seu talento estava escondido? O desconforto de Leonardo aumentava a cada nova nota tocada por Clara. Ele olhava ao redor, tentando avaliar o impacto da situação em sua imagem. Estava claro que tinha perdido o controle. O que deveria ter sido uma pequena humilhação pública estava se tornando um espetáculo de admiração coletiva e incondicional. Clara, por sua vez, não se importava mais com os olhares julgadores. Não estava tocando para eles. Estava tocando por si mesma, por sua mãe, por todos os sonhos que havia enterrado sob o peso da realidade. E ali, no meio daquele salão que um dia representou apenas trabalho e silêncio, Clara começava, nota a nota, a renascer. À medida que os minutos passavam, o ambiente no salão da mansão Silveira se transformava de forma quase mágica. Os convidados, que antes riam e cochichavam com desdém, agora estavam em completo silêncio, de olhos fixos na figura de Clara Martins, sentada ao piano como se pertencesse àquele palco desde sempre. Dona Margarida Costa, com sua postura imponente de crítica musical, permaneceu ali, imóvel, absorvendo cada detalhe da performance. Sua expressão séria escondia um turbilhão de pensamentos. Ela já tinha visto jovens prodígios, já tinha presenciado apresentações em salas de concerto de renome mundial. Mas havia algo em Clara que era diferente, que a tocava profundamente. Havia verdade em cada nota. Havia dor transformada em melodia. Havia vida naquelas notas que ressoavam no ambiente. Quando Clara terminou a segunda peça, um breve silêncio se instalou. Era o tipo de silêncio pesado, carregado de emoção, como se todos precisassem de alguns segundos para processar a beleza e a profundidade do que tinham acabado de presenciar. E então veio o primeiro aplauso. Dona Margarida foi quem começou, batendo palmas devagar, mas com uma intensidade que fez os demais convidados seguirem o exemplo, um a um. Em poucos segundos, o salão inteiro estava aplaudindo de pé, em uma ovação uníssona. Clara permaneceu sentada por alguns instantes, surpresa, com os olhos arregalados, olhando ao redor como se não acreditasse no que via. Seu peito subia e descia com a respiração acelerada, quase um soluço de alívio. Ela, que por tanto tempo se manteve invisível naquela casa, agora era o centro de todas as atenções, o foco de uma admiração genuína. Do fundo do salão, Leonardo Silveira observava a cena com uma mistura de incredulidade e irritação crescente. O que era para ser um espetáculo de humilhação tinha virado um momento de consagração e triunfo. Os convidados, em vez de rir dela, agora a ovacionavam como uma diva. Ele apertou os punhos discretamente, tentando manter a expressão neutra. Sabia que qualquer comentário agora poderia piorar ainda mais a situação vexatória. Enquanto os aplausos continuavam, Dona Margarida avançou até o piano, parou ao lado de Clara e, com a voz carregada de emoção contida, disse: "Senhorita, isso foi simplesmente magnífico." Clara, ainda ofegante, olhou para a crítica musical sem saber exatamente o que responder. Nunca tinha imaginado que um dia teria a atenção de alguém como Dona Margarida Costa. "Quem foi seu professor?" perguntou Dona Margarida com um brilho de curiosidade e entusiasmo nos olhos. Eu estudei por um tempo," Clara respondeu, hesitante, quase sussurrando. "Na Academia de Artes do Rio de Janeiro, mas precisei parar, infelizmente." Um novo murmúrio de surpresa percorreu o salão. Os convidados trocavam olhares de incredulidade. A simples camareira tinha passado por uma das academias mais renomadas do país? Isso era inacreditável. Leonardo ouviu a revelação como um golpe direto em seu ego. Isso não é possível, murmurou para si mesmo, massageando as têmporas, a testa franzida em desespero. Dona Margarida virou-se para ele com um olhar cortante e reprovador.
Senhor Silveira, começou ela com um tom de repreensão claro. Como é que uma artista desse quilate está trabalhando como camareira aqui? Leonardo engoliu em seco, sentindo a garganta seca. Todos os olhares se voltaram para ele. Por um breve instante, ele pensou em mentir, inventar alguma história de generosidade forçada, mas sabia que ninguém acreditaria em suas palavras. Ela precisava de um emprego. Foi tudo o que conseguiu dizer, com a voz quase inaudível. O desconforto de Leonardo era visível e quase palpável. Os convidados cochichavam entre si. Algumas pessoas balançavam a cabeça em sinal de desaprovação explícita. Clara sentiu a tensão no ar, mas, naquele momento, não se importava mais com a opinião de Leonardo. Ela se levantou do banco do piano, agradeceu timidamente os aplausos e, ao tentar sair discretamente do centro da sala, foi interrompida por Dona Margarida. "Não, minha querida", disse a crítica com firmeza e um sorriso gentil. "Você não vai sair assim. Você precisa tocar mais uma. Por favor." Os convidados aplaudiram a ideia com entusiasmo. Um coro de vozes pedindo mais uma encheu o salão em uma só voz. Clara respirou fundo, olhou para o piano e decidiu atender ao pedido, sentindo uma nova onda de coragem. Desta vez, ela escolheu algo ainda mais pessoal, uma composição própria, que ela vinha criando aos poucos, em silêncio, nos poucos momentos livres que tinha durante a noite, quando o resto da casa dormia. Sentou-se novamente, posicionou as mãos com segurança e deixou a música fluir, como uma profunda confissão da alma. A cada acorde, ela contava sua história. Cada pausa, cada mudança de tom, parecia refletir as perdas, os sonhos interrompidos e a força que precisou reunir para chegar até aquele momento de glória. Enquanto tocava, lágrimas discretas escorriam por seu rosto, mas não eram mais lágrimas de vergonha ou tristeza, eram de alívio e pura libertação. E quando a última nota ecoou pelo salão, o silêncio foi ainda mais profundo do que antes, um silêncio de pura reverência. Clara havia conquistado a todos. Quando a última nota da composição de Clara Martins ecoou pelo salão, o silêncio que se seguiu foi tão intenso que era possível ouvir a respiração acelerada de algumas pessoas. Os convidados, que minutos antes se divertiam com a possibilidade de uma humilhação pública, agora estavam de pé, paralisados, como se tivessem acabado de testemunhar algo sagrado e inesquecível. Clara permaneceu sentada, as mãos ainda pairando sobre as teclas, com o olhar fixo no vazio, tentando entender o que acabara de acontecer. Seu peito subia e descia de forma descompassada, em um ritmo de pura emoção. Pela primeira vez em anos, ela havia permitido que sua música falasse por ela, com toda a sua verdade. Dona Margarida Costa foi a primeira a se mover. A crítica musical, conhecida por sua postura dura e por raramente demonstrar emoção, caminhou até o piano com os olhos marejados, visivelmente comovida. "Isso foi uma das coisas mais lindas que já ouvi na minha vida", disse ela, com a voz embargada, mas firme e carregada de admiração. Em seguida, os aplausos começaram novamente, só que dessa vez com ainda mais força, um verdadeiro trovão. Não eram apenas palmas educadas de cortesia. Eram aplausos emocionados, sinceros, daqueles que vêm de dentro, quando as pessoas sentem que participaram de um momento único e transformador. Algumas mulheres choravam abertamente, sem se importar com a maquiagem. Homens, que raramente demonstravam sentimentos em público, enxugavam discretamente as lágrimas nos cantos dos olhos. Clara olhou ao redor e viu rostos que antes expressavam desprezo, agora iluminados por admiração e respeito. Pessoas que ela servia há anos, que a tratavam como invisível, estavam agora aplaudindo, gritando palavras de incentivo, sorrindo para ela como se a conhecessem de verdade e tivessem acabado de se dar conta de quem ela era. "Bravíssimo!"
gritou um dos empresários mais influentes presentes, levantando-se para bater palmas de pé com fervor. Até os garçons e funcionários da casa, que normalmente mantinham-se afastados e discretos, aplaudiam com entusiasmo, sorrindo como se estivessem assistindo à vitória de uma velha e querida amiga. Leonardo Silveira, parado no fundo do salão, assistia a tudo com uma mistura de perplexidade, irritação e um profundo constrangimento. Seu rosto, antes carregado de arrogância, agora revelava um pálido embaraço. Os convidados o olhavam com expressões que misturavam questionamento e desaprovação explícita. Alguns sussurravam: como ele manteve uma pianista desse nível escondida como camareira? Isso é vergonhoso, uma atitude deplorável. Como ninguém nunca soube de um talento assim. Dona Margarida se virou para ele com um olhar que o fuzilava. Senhor Silveira, com todo o respeito, mas o que aconteceu aqui hoje é um escândalo e uma bênção ao mesmo tempo. Leonardo tentou recuperar a postura. Forçou um sorriso amarelo, mas sua voz falhou ao tentar responder, embargada pelo nervosismo. Enquanto isso, Clara era rodeada por convidados. Um renomado maestro de uma orquestra de São Paulo aproximou-se dela com os olhos brilhando. Senhorita Martins, eu adoraria tê-la em uma audição para nossa próxima temporada. Seu talento é inegável. Outro homem, diretor de uma importante escola de música da cidade, entregou a ela um cartão de visitas. Você precisa entrar em contato comigo amanhã, sem falta. A esposa de um senador segurou as mãos de Clara com firmeza e carinho. Eu não conhecia sua história, mas o que vi hoje me emocionou profundamente. Você é uma inspiração. Clara, atordoada com tantas reações, apenas agradecia com um sorriso tímido, os olhos ainda brilhando com as lágrimas de emoção que não paravam de surgir. Enquanto ela recebia elogios e convites, Dona Margarida se aproximou novamente. Eu não vou sair daqui hoje sem saber tudo sobre você, disse ela com um sorriso gentil, mas decidido. De onde veio? Por que está aqui? E como podemos fazer o mundo ouvir seu talento extraordinário? Clara respirou fundo. Por um instante, olhou na direção de Leonardo, que agora se afastava discretamente, como se quisesse desaparecer no meio da multidão, envergonhado. O peso dos últimos anos, de todas as dificuldades e humilhações, começou a cair sobre ela. A dor, a invisibilidade, as noites chorando em silêncio no pequeno quarto de camareira, tudo parecia ter valido a pena por aquele momento de pura libertação e reconhecimento. Mas junto com o alívio surgiu uma sensação nova e empolgante, a de que aquela era apenas a primeira de muitas conquistas que viriam em sua nova jornada. Clara olhou para o piano mais uma vez. Aquele instrumento que por tanto tempo simbolizou apenas distância, sonhos impossíveis e dor. Agora era seu aliado, sua voz, sua libertação completa. Com um último olhar para os convidados, ela fez uma reverência discreta, um gesto simples, mas carregado de um significado profundo. E naquele instante soube que sua vida acabara de mudar para sempre. A moça invisível da mansão Silveira havia acabado de se tornar inesquecível. Naquela noite, enquanto os últimos convidados deixavam a imponente mansão Silveira, um sentimento palpável de transformação pairava no ar. O salão, que antes fora palco de risos cruéis e olhares de desdém, agora carregava uma atmosfera de profundo respeito e admiração genuína. Clara Martins permanecia sentada no mesmo banco do piano, olhando para as próprias mãos, ainda sentindo o calor da música que tinha acabado de compartilhar com todos. Sua mente parecia um turbilhão de emoções conflitantes e alegres. Do outro lado do salão, Dona Margarida Costa, acompanhada de alguns músicos convidados, ainda discutia animadamente sobre o talento surpreendente que acabara de presenciar. Para todos ali, o nome de Clara Martins já não era mais sinônimo de uma simples funcionária. Era o nome de uma verdadeira artista.
Mas acima de qualquer proposta de emprego, convites ou elogios, o maior impacto daquela noite estava na lição que todos ali aprenderam. Uma lição profunda sobre julgamento precipitado, aparências enganosas e o poder avassalador da superação. Clara, durante anos, foi invisível para aquelas pessoas. Elas a viam como uma sombra, alguém destinada apenas a limpar, servir, obedecer. Nenhum deles imaginou por um segundo sequer que por trás daquele uniforme simples existia uma mulher com um dom extraordinário, com uma história de dor e luta, mas também de uma esperança inabalável e resistência feroz. A humilhação que Leonardo Silveira arquitetou com tanta frieza e maldade acabou se transformando em sua maior derrota social. O homem que sempre usou o poder para diminuir os outros, agora se via exposto, com sua imagem manchada irremediavelmente diante das pessoas mais influentes da cidade. O olhar de reprovação que ele recebeu de cada convidado foi mais devastador que qualquer palavra dita em voz alta. Pela primeira vez, Leonardo teve que encarar uma verdade dolorosa e humilhante. O verdadeiro valor das pessoas não pode ser medido por suas roupas de grife, por sua posição social ou pelo trabalho que desempenham. O talento, a dignidade e a coragem de Clara mostraram a todos que muitas vezes aquilo que julgamos como simples ou comum pode esconder uma grandeza e um brilho que somos incapazes de enxergar à primeira vista, cegos por preconceitos. Dona Margarida resumiu bem quando, antes de sair, virou-se para alguns convidados e disse em voz alta, para que todos ouvissem a lição: hoje todos nós aprendemos uma lição valiosa. Nunca subestime ninguém. A vida tem formas incríveis de nos fazer enxergar o quanto estávamos errados. Clara ouviu essas palavras e sorriu, com o coração leve pela primeira vez em muito tempo. Ela sabia que a jornada estava apenas começando, mas agora ela seguiria em frente com a cabeça erguida, carregando consigo uma verdade inegável. Ela não era apenas uma camareira, era uma artista, uma sobrevivente e, acima de tudo, alguém que nunca mais deixaria sua voz ser silenciada novamente. Os dias seguintes ao evento na mansão Silveira foram uma verdadeira avalanche de mudanças na vida de Clara Martins. Na manhã seguinte, a matéria de Dona Margarida Costa foi publicada com destaque em um dos jornais mais lidos da cidade. A manchete estampava em letras garrafais: o gênio oculto, a camareira que emocionou a elite com seu piano. As redes sociais explodiram com comentários, compartilhamentos e elogios. Pessoas de várias partes do país queriam saber mais sobre aquela jovem que, mesmo trabalhando como doméstica, guardava um talento digno dos maiores palcos. Em poucos dias, Clara recebeu convites para entrevistas em programas de televisão, propostas para gravar um álbum e até o convite para uma turnê com a Orquestra Filarmônica de São Paulo. Dona Margarida se tornou sua mentora e grande apoiadora. A crítica fez questão de organizar um recital exclusivo para Clara, no maior teatro da cidade. O evento foi um sucesso absoluto, com ingressos esgotados em poucas horas e uma fila de espera que se estendia por quarteirões. Clara subiu ao palco com um vestido simples, mas elegantíssimo. E quando suas mãos tocaram as teclas naquela noite, a emoção foi ainda maior que a da primeira vez. Ela não tocava apenas com técnica apurada, tocava com a alma, com a história que carregava, com cada pedaço de sua vida. Enquanto a carreira de Clara florescia de forma brilhante, Leonardo Silveira enfrentava as duras consequências de suas atitudes. Vários de seus principais investidores retiraram contratos e parcerias, citando divergências de valores éticos e morais. Alguns eventos sociais de prestígio começaram a excluir seu nome das listas de convidados. A imagem de homem influente e poderoso que Leonardo havia construído durante anos desmoronava rapidamente como um castelo de cartas.
Em um gesto surpreendente, ele enviou uma carta para Clara. Não era longa, mas continha algo que ela jamais imaginou que receberia dele. Um pedido de desculpas sincero. Na carta, Leonardo admitia que havia sido arrogante, cruel e, acima de tudo, profundamente injusto. Reconhecia que tinha deixado sua vaidade cegá-lo para o talento e o valor humano de alguém que sempre esteve diante de seus olhos, mas que ele não quis enxergar. Clara leu a carta mais de uma vez. Não sabia se perdoaria Leonardo naquele momento, mas um sentimento de paz e libertação começou a se instalar em seu coração. Ela sabia que não precisava da aprovação dele para seguir em frente. O mais importante já tinha acontecido. Ela havia se libertado das amarras da vergonha, da invisibilidade e do medo. 6 meses depois, Clara se apresentava em uma das maiores casas de concerto do país, com transmissão ao vivo para milhões de pessoas. Na primeira fileira, entre tantos rostos conhecidos e admiráveis, estavam Dona Margarida, o maestro que a descobriu, e seu Michael, o funcionário da mansão que sempre a tratou com respeito e humanidade. Clara sorriu para eles antes de começar a tocar. Agora ela tinha certeza, estava exatamente onde sempre deveria ter estado. Se essa história mexeu com seu coração, se você se emocionou com a trajetória da Clara Martins, então este é o momento de fazer parte desse movimento de inspiração e transformação. Quantas vezes, na correria do dia a dia, acabamos julgando alguém apenas pela aparência ou pela posição que ela ocupa? Quantas Claras passam pelas nossas vidas todos os dias, invisíveis, com talentos e histórias incríveis, esperando apenas uma chance de mostrar ao mundo quem realmente são? Agora eu quero saber de você. Já viveu uma situação em que foi subestimado por alguém? Conhece alguém que, assim como a Clara, tem um talento escondido que merece ser reconhecido? Ou simplesmente quer deixar uma mensagem de força e apoio para todas as pessoas que estão lutando para realizar seus sonhos? Então, comente aqui embaixo. Nunca subestime o poder de um coração determinado. Sua interação é muito importante. Quanto mais pessoas comentarem, curtirem e compartilharem essa história, mais ela será mostrada para outros que precisam dessa dose de inspiração. E claro, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para acompanhar outras histórias emocionantes como essa, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E, por favor, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa de um empurrãozinho para não desistir dos próprios sonhos. Afinal, às vezes, tudo o que alguém precisa é ouvir que ainda vale a pena lutar.